Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens chamada Uma Vida Mais Que Abençoada. Você crê nisso, irmão? Não importa a circunstância, não importa o momento, a palavra do Senhor diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu só gostaria de dar eu não sei se tem que estar aqui esse negócio, eu estou me sentindo muito na frente, dá para dar uma ajustada para trás? Eu não sei se implica isso na iluminação, vai me ajudar um pouquinho. Aí, muito obrigado, ó. Aqui é o ministro, aqui, então eu fico no mesmo lugar do ministro, então eu vou estar iluminado aqui de todo jeito, né? Então, ó, uma vida mais que abençoada. E uma vida mais que abençoada tem um caminho. E um dos caminhos é o caminho do coração. Porque se eu não tiver com o meu coração protegido, você sabe que é do coração que procede as fontes de vida. Tudo que acontece fora de mim, primeiro acontece dentro de mim. Já parou para pensar nisso? A alma é como se fosse uma fábrica, onde aqui sai tudo, ó. A maneira como eu vou me relacionar com a pastora Márcia, com o Fernando e Gisele, com o pastor Júlio, com o pastor Márcio. Se eu estiver com minha alma bagunçada, olha a importância da gente entender que nem tudo às vezes que está dentro tem que ir para fora. E nem tudo que está fora pode entrar. Nós temos que ser homens e mulheres, nós somos como uma cidade. Nós temos que ter poucas entradas e poucas saídas, sabia? Porque se eu tenho muitas entradas e muitas saídas, eu não vou ter como controlar. Agora, se eu tenho só uma porta de entrada e uma porta de saída, fica mais fácil controlar aquilo que entra e aquilo que sai. E o texto da minha reflexão hoje de manhã é Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E o tema da minha reflexão hoje de manhã é: mantenha o seu coração protegido. Você sabe muito bem que nesse mundo é bastante comum, é muito comum, exaltarmos e admirarmos as pessoas pelo que elas possuem e pelo que elas fazem, e não de fato pelo que elas são. Sim ou não? Olha as redes sociais, você vê como que é. Nossa, você viu esse cara aqui? Ele tem 300 mil seguidores. Aí você fala: oh, que cara, né? Então a pergunta é: quem é você? Quem é você? Na ótica do mundo, na ótica da sociedade, nós somos tentados a responder essa pergunta da seguinte forma: quem é você? Eu sou professor. Quem é você? Eu sou cozinheiro. É comum as pessoas responderem assim. Quem é você? Eu sou funcionário daquela indústria, entre outras maneiras. Entretanto, não é isso que nos define. Porque essa maneira que nós respondemos, quem eu sou? Eu sou ministro de louvor. Isso é um papel, isso é uma função, dentro de um sistema. Que sistema? O sistema eclesiástico. No sistema eclesiástico nós desempenhamos papéis. Eu sou pastor, você é ministro de louvor, essa menina que está sentada aqui, ela é técnica na câmera que me enquadra aqui, para tentar levar para você o quê? A melhor maneira de você receber essa mensagem. Eu não consigo, é ela que, com a ciência dela, e junto com um monte de gente que está nos bastidores aqui agora, pelo menos uns 8 pessoas, somente pensando nisso agora. Não é isso que nos define. O que é que nos define? O que me define é: eu sou um filho amado de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus. O que me torna extraordinário, o que torna você extraordinário, o que torna qualquer pessoa extraordinária é o fato dela pertencer à família de Deus, e absolutamente nada mais é capaz de definir a sua relevância e valor
como essa realidade. Em outras palavras, não existe nada nesse mundo que pode me tornar maior do que eu já sou. Eu sou quem? Eu sou um filho amado de Deus. Por quê? Por mais que a sociedade possa me definir com um papel, eu sou o pastor da igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. Um dia esse papel vai passar. Um dia o advogado deixa de ser advogado. Um dia um juiz deixa de ser um juiz. Um dia um ministro de louvor, ele deixa de ser ministro de louvor, vai ser outra coisa na casa de Deus. Um dia um engenheiro deixa de ser engenheiro, não é assim? Papel tem prazo de validade. Então, quando o nosso coração tem a convicção de quem realmente somos, mas o coração tem que estar convicto, temos a certeza de que o nosso tesouro está nas mãos de Deus, amém, irmão? Se eu tenho essa convicção, se eu tenho essa certeza, bom, primeiro que eu não vou me relacionar baseado em papéis, porque se você quiser saber o segredo do fracasso de qualquer pessoa na vida, é ela se relacionar fundamentada em papel. Você sabe com quem você está falando? Gente que se relaciona através de papel, ela se comunica assim, porque o papel dela define as outras pessoas como inferior a ela. E pior, pessoas que se relacionam através de papéis, ela vai olhar para uma outra pessoa e ela vai se sentir pequena, porque ela fala assim, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Então olha só para você ver, nós temos a convicção de que o nosso tesouro está seguro nas mãos de Deus. Da mesma forma, se reconhecemos o nosso maior tesouro, nós possuímos o selo da salvação e a presença do Espírito Santo em nós. Então, certamente, o nosso coração se manterá sadio e protegido. Amém, irmãos? O nosso maior desafio é manter o nosso coração nessa verdade inabalável. E aí nós precisamos cuidar. Porque por mais que nós saibamos que eu sou um filho amado de Deus, eu posso de repente deixar o meu coração desprotegido. Eu posso. Se descuidarmos do nosso coração, corremos o risco de contaminá-lo com pensamentos ruins, sentimentos ruins que podem acabar nos levando à obstrução das artérias espirituais. Vacila para você ver na sua alimentação, para você ver o que acontece. Vacila. Come um lanchão hoje, um big, não sei das quantas hoje, um super, mega, x, tudo de quanto há. Tem uns lanches que é assim, x tudo. O que é? Tudo quanto há tem ali dentro, né? Aí você mantém isso aí para você ver. Aí você vai no médico depois de 6 meses. Aí você fala assim, doutora, 6 meses atrás eu estava tão bem. Aí o médico fala assim, pois é, estava, não está mais. Você vai precisar fazer mudanças. Espiritualmente falando é assim. Se a palavra de Deus fala assim, de tudo que você tem que guardar nessa vida, guarda o seu coração, significa que tudo espiritualmente vai depender disso. Então as artérias espirituais podem estar o quê? Pode estar sofrendo, pode estar agonizando. Aí pastor, e o que é isso? O egoísmo, a relutância, a ingratidão, são algumas dessas bactérias que podem às vezes nos bloquear espiritualmente. Olha aí para você ver, que coisa, egoísmo, relutância, ingratidão, podem tentar proliferar em nosso coração. É por isso que nós precisamos aprender a identificar os sintomas com antecedência. Por isso você tem que ir no médico fazer check-up. Você vai no médico para fazer check-up, assim, você fala assim, aparentemente eu estou bem, não é assim? Mas aí você vai no médico, e o médico fala assim, vamos dar uma olhadinha direito nesse negócio aí. Você não está muito bem como você pensava. É por isso que o salmista, eu gosto dessa oração do salmista. Senhor,
sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que o coração do homem é enganoso. Então, quando eu estou falando, guarda o teu coração, e nós precisamos tomar cuidado para que o nosso coração não venha ficar doente, é disso, identificar os sintomas com antecedência, para não permitirmos que se torne uma infecção severa. Aí você já viu, né? Doença crônica. Você já viu doença crônica emocional? Existem muitas doenças crônicas emocionais. Bactérias espirituais nocivas ao nosso coração. Pastor, então como que nós vamos então combater isso? Como que nós vamos fazer isso? Bom, a primeira coisa aqui é: combata o egoísmo com generosidade. Quando você vai no médico, o médico fala assim: ó, seu colesterol ruim está muito alto. Aí você vai ter que combater isso. Aí ele vai falar assim: você precisa fazer caminhada, porque o exercício físico, ele vai fazer aumentar o seu colesterol bom, e o seu colesterol ruim vai diminuir. Se você pedisse para Deus hoje de manhã, como o salmista Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E aí ele ia falar assim: combata o egoísmo com o quê? Com generosidade. Olha aqui: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Você que está em casa, olha aqui o que é a palavra. Isso é um princípio fundamental para a gente manter o nosso coração saudável. O generoso prosperará. Nós estamos falando de uma vida mais que abençoada. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse princípio, a prática da generosidade, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se tem uma coisa que sai facilmente das nossas agendas em tempos de crise, é a generosidade. Isso é a primeira coisa que sai da nossa agenda em tempos difíceis. Ah, eu não estou tendo tempo para ninguém. Falta de generosidade. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de dinheiro também. Porque eu estou falando de uma vida mais que abençoada. E a generosidade, ela pode ser expressa em todas as áreas e campos da nossa vida. Você pode expressar a sua generosidade na mordomia da família, a sua generosidade na mordomia dos dons, na mordomia da vida e na mordomia dos bens. Em tempos de vaca magra, a nossa tendência é nos tornarmos mais egoístas. Nós chamamos de precaução. Ah, você sabe, né, gente? Tem que ter precaução. Nós não chamamos de mesquinhez. Às vezes a mesquinhez ela confunde com precaução. Eu não posso dar, eu não posso ajudar em tal coisa, eu não posso ajudar tal pessoa, o momento não permite. No momento das vacas magras, a primeira coisa que sai das nossas agendas, infelizmente, é a generosidade. Um pastor americano, ele escreveu um livro chamado Como Ser Rico. Aí ele estava falando de uma vida plena, uma vida completa, sobre saúde. Ele estava falando sobre saúde mental, saúde emocional, saúde física. E ele estava falando sobre isso. E esse livro é interessante, eu achei fantástico. Ele apresenta dois grandes problemas relacionados à riqueza, quando o assunto é riqueza. Ele diz o seguinte, que o problema, a grande maioria daqueles que são ricos não se consideram ricos. Esse é o problema da riqueza. Esse é o problema da generosidade. Esse é o primeiro grande problema, que gente que é rica não se considera rica.
Geralmente em igrejas, quando a temática hoje é assim, nós vamos falar sobre generosidade. Sabe o que a maioria de nós pensa? Fala mesmo, pastor, esses irmãos ricos precisam ouvir isso. Por quê? Porque nós não nos consideramos ricos. Nós não nos consideramos ricos. Eu estava conversando com um amigo essa semana e dentro do nível global, somente 3% da humanidade tem um salário de 10 mil reais mês. Nível global. Esses são considerados ricos, riquíssimos. Mas o padrão da riqueza, ele está bem abaixo disso. Porque o apóstolo Paulo fala assim: tendes com o que comer e com o que vestir, estejais, pois vós contentes. Não, porque nós não nos consideramos ricos. Ricos são aqueles que têm mais que a gente. Ricos são os outros e não nós. Nós não nos consideramos. Nós não nos enquadramos em nada a respeito do que a Bíblia diz a respeito do rico. Esse escritor, ele diz o seguinte, que a tendência da gente não se enxergar ricos parece muito com a pessoa que sofre de anorexia, né? Qual é o problema dessa enfermidade, anorexia? Pessoas que sofrem de anorexia, elas querem ser o quê? Elas querem ser magras. Há algum problema em querer ser magro? Não. O problema é quando eu já sou magro, eu me olho no espelho e eu me enxergo gordo. Esse é o problema. E é interessante que esse pastor, quando ele fala sobre generosidade, é isso. Eu já tenho o suficiente para me manter, para ajudar, para socorrer. Mas quando eu me olho no espelho, eu me olho uma pessoa pobre, uma pessoa miserável. Eu me olho assim, né? E aí, é interessante, Deus abençoa aquele que dá com as motivações certas. No entanto, isso não se trata do que nós podemos receber de volta. Olha só para você ver, mas saber o quanto que possuímos que vem de Deus. Você precisa entender que Deus nos chamou para sermos reservatórios das suas bênçãos, até transbordarmos para todos à nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmão? Você é reservatório, irmão. Você não é uma represa que tudo que chega fica, tudo que chega fica. Ontem eu fiquei assim fascinado, irmão, está acontecendo um mover de Deus no meio dos nossos jovens. Eu assisti o culto de casa ontem. Meninos aqui que são nessa igreja há anos, de repente eu subi aqui, vi Camille aqui, que ela veio fazer intercessão e em vez de interceder, pregou. A menina, que bênção. Vinícius orando, o outro compartilhando, o outro pregando, o outro fazendo. Olha que bênção, que mover de Deus. Que coisa linda. A generosidade mantém o nosso coração sensível à voz de Deus, as necessidades e oportunidades do reino, e não apenas nas nossas vontades e necessidades. Generosidade nos leva a olhar para fora e não olhar para dentro. Segunda coisa aqui para você manter o seu coração protegido. Então olha para a pessoa que está do seu lado aqui na igreja e fala assim: seja generoso, proteja o seu coração. Você que está em casa me acompanhando agora, vamos mandar agora uma onda de profecia aí no chat. Você escreve assim, ó: seja generoso, eu vou ser generoso, eu vou proteger o meu coração, porque Deus tem me sustentado. Seja generoso, irmão. Um bolo de fubá e uma garrafa de café e 2 horas da sua vida não vai te destruir, não. Não vai te matar, não, irmão. Mas é o coronavírus. Não vai te matar, não. Vai lá na casa da pessoa que você sabe que está sozinha, põe a sua máscara, senta 2 metros de distância, fala: ó, eu vim aqui te ver, como que você está tudo bem com você? Não mata você, não.
O que custa isso? Custa vencer às vezes a dureza do coração, né? Então, seja generoso. Segunda coisa aqui que eu quero falar com você: combata a relutância com alegria. Alegria. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Você sabe o que diz as pesquisas? As pesquisas apontam que quanto mais rica uma pessoa se torna, menos generosa essa pessoa fica. Olha que interessante. Quanto mais rico, menos generoso. Mais rico, menos... Eu estava pensando nisso. Sabe de uma coisa? Quem tem pouco para contribuir, né? Ela considera pouco aquilo que ela está dando, é por isso que ela se sacrifica, sabia? Ela se sacrifica. Por exemplo, a pessoa, ela vai fazer uma oferta na igreja, ou ela vai socorrer alguém. Você vai fazer uma campanha lá para fazer um chá de bebê de uma mãe que está desempregada. A gente já fez muito isso aqui na igreja, nos nossos grupos de comunhão. E aí a pessoa que ela está passando por uma situação difícil, sabe o que ela faz? Ela fala assim: puxa vida, eu vou comprar uns 3 pacotes de fralda aqui, é o que eu estou podendo fazer. Eu vou comprar aqui um vestidinho assim, é o que eu estou podendo fazer. Mas ela acha aquilo muito pouco. E aí o que ela faz? Ela se sacrifica, porque é pouco, ela acha pouco. É muito pouco diante da necessidade dessa mãe. É muito pouco, puxa vida, é pouco. A necessidade é extrema. Eu vou levar esse pacote de fralda, mas isso aqui vai acabar. Eu preciso fazer alguma coisa. E a pessoa, ela se sacrifica. Quem dá 10 reais, fala assim, é muito pouco. De um grande desafio, às vezes fala assim, nós vamos construir um novo templo, nós precisamos trocar as cadeiras. Hoje eu estava falando com os meninos aqui, né? Eu já estou pensando que tipo de cadeira que nós vamos colocar aqui nesse templo, aqui, das salas das nossas crianças, o tipo de material. Eu já estou pensando em tudo material que não pega bactéria, nada, que faça tudo já, que o coronavírus vai ficar longe da nossa igreja em nome de Jesus. É verdade, é verdade. Luz infravermelho para matar o bicho. Hoje mata bicho com tanta coisa, né? A criança entra na sala, pronto, já está. O Espírito Santo já passou aí junto com a luz. Irmão. Não, diante do grande desafio, pastor, é muito pouco. Via de regra, a pessoa tem uma tendência de se sacrificar para contribuir com pouco, né? E aí, essa lógica, quando elas são desafiadas, ela tem a consciência do que elas podem oferecer é pouco. E elas têm a tendência de sacrificar. Agora vamos imaginar um sujeito aqui, que ele ganha 50 mil reais mês. Olha só para você ver como que a mentalidade muda. E aí ele vai lá fazer uma oferta de 50 mil, ou 5 mil reais. E aí ele fala assim, é muito dinheiro isso aqui. É muita grana. Não precisa de tudo isso, porque eu estava pensando, na nossa comunidade, se cada um der tanto, sabe de uma coisa? Eu vou dar só 1.000, essa é a mentalidade. Quanto mais tem, menos generoso nós ficamos. Quanto mais temos, mais relutante nós ficamos. Já aconteceu de Deus lhe pedir para entregar algo e você relutou? Você está relutando com o que nesse momento com Deus? Você já parou para pensar que Deus às vezes pede para a gente fazer algumas coisas e nós não fazemos? Você já parou para pensar que Deus às vezes pede para você fazer alguma coisa na sua relação e você não faz? Você já parou para pensar que Deus às vezes pede para você fazer alguma coisa lá dentro da sua casa, com a sua família, e você fica relutante, você fala, não, isso aí não, isso tem que ser eles, eu não, eu já faço muito. Já parou para pensar nisso? Quem sabe você possa estar relutando nesse momento, né? Entretanto, há uma tendência natural do coração humano
de ser um doador, mas um doador pesaroso. Mas sabe de uma coisa? Você precisa entender isso. Quando decidimos entregar a nossa vida para Jesus, nós recebemos um transplante de coração, irmão. O profeta não falou assim que ia tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne? Coração relutante é coração de pedra. Filho que sabe como tem que viver, como tem que honrar, o que tem que fazer pelos pais e não faz, não é coração de carne, é coração de pedra. Esposa que sabe que tem que honrar o marido e não honra, é coração de pedra. Marido que sabe que precisa amar a mulher e não ama, é coração de pedra. É coração relutante. Nossa escolha diária passou a ser, viver e trazer à memória o quanto já somos abençoados. E é a partir dessa mentalidade que o nosso coração se manterá cheio de alegria e paz para contribuir, para amar, para abraçar, para se doar, para tudo. Ontem eu estava lá em casa com a galera de jovens lá, e o pessoal estava falando, né? E as pessoas fizeram uma brincadeira com o Tuco, e a Tainá falou assim, que o Tuco não sabe abraçar. Quando ele vai abraçar, ele faz igual onça, ele faz assim, ó. Ele parece uma tábua. Aí ele estava nessa, não, eu abraço sim, não sabe, quer ver, vem aqui, pai. Ele me abraçou assim, tudo. Aí eu falei, seu pai se abraça, tudo, né? Aí eu estava falando para eles, que isso aí chama-se o nosso patrimônio afetivo. O que é o patrimônio afetivo? É a minha capacidade, aquilo que eu tenho para oferecer para os outros. Aí ele deitou em cima do amigo dele, abraçou, cheirou o pescoço do Bruno que estava lá em casa, né? Aí aquela bagunça toda lá. E a Dani estava falando também que tem dificuldade de abraçar. Mas o que é isso? São corações relutantes. Se você não quiser perder o seu patrimônio afetivo, você tem que investir. Você tem que dar. Porque é um patrimônio. Como que funciona um banco? Para você ter, você tem que depositar. O seu patrimônio afetivo é assim, ó. Por exemplo, eu vou, abraço alguém. O que aconteceu comigo? Eu recebi um abraço. Agora, nesse tempo de pandemia, é complicado, né? Eu não posso abraçar. Difícil, né? Mas eu vou fazer um exercício aqui agora. Cadê minha máscara? Vou pegar minha máscara aqui. Só para você ver. Ó. Estou com minha máscara aqui protegida. Tá vendo aqui? Vem aqui, pastor Júlio. Eu vou dar um abraço no pastor Júlio. Essa cena é rara hoje em dia, sabia? Você vê, ó. Obrigado pelo abraço. Fazia tempo que eu não tinha um abraço assim de alguém, sabia? Agora, você viu o que aconteceu? Eu dei, eu recebi. Se eu não dou, eu não vou receber nunca. E se eu não recebo nunca, sabe o que acontece? Eu vou perdendo o quê? A minha capacidade de abraçar. Existem famílias que perderam completamente o patrimônio afetivo. Ninguém se abraça mais. Agora, deixa eu dar uma dica para você aqui. Já que você não está podendo abraçar ninguém na rua, abraça o povo dentro da sua casa lá. Está todo mundo lá, está todo mundo... Vem aqui, gente, vamos abraçar agora, que nós não podemos. Então tem gente que não sabe abraçar, tem gente que não sabe sorrir, tem gente que não sabe por quê, porque ela vai perdendo essas capacidades. O que nós estamos falando aqui são de capacidades do coração que nós temos que manter o nosso coração protegido. Então nós não podemos ter o quê? Um coração relutante.
Tem gente que tem um coração relutante. A pessoa, ela não abraça dentro da família. Por quê? Porque ela vai achar que ela está se diminuindo abraçando. Ela tem vergonha de demonstrar afetividade. E se ela tem vergonha para mostrar afetividade, ela vai perdendo essa capacidade. E daqui a pouco ela é uma pessoa o quê? É uma tábua mesmo, é uma morta lá. É uma pessoa que não tem nada, seca. Seca no coração, seca na alma, seca na mente. Porque uma pessoa que não recebe beijo e um abraço, como que é a cara dela? Aí você fala alguma coisa... Pode ver. Quando você encontrar uma pessoa assim com cara de cavalo amuada, essa palavra amuada, gente. Você falou, fulano, olha aqui para mim. Vou olhar assim, vem aqui. Chega mais perto. O que é? Mais perto um pouco. Mais pertinho um pouco. Abraça ela. É isso que você tem que fazer. Entendeu? Beija ela. Vamos vencer esse negócio do coração. Eu falei aqui coração. É vencer o que eu falei? Aqui. Combata a relutância com alegria. Vamos vencer esse coração relutante, sim ou não? Quem vai chegar em casa hoje vai dar um abraço substância? Levanta a mão aí para mim. Agora vou dar uma dica para você que está em casa, me assistindo em casa. Vou dar uma dica para você que está em casa. Até terminar esse culto, dá um abraço em alguém, tira uma foto agarradinho assim e coloca lá, eu vou abraçar mais. Eu não quero perder o meu patrimônio afetivo. E uma outra coisa aqui é o seguinte, gente. Combata a ingratidão com satisfação. Olha como que nós podemos proteger o nosso coração. Generosidade, alegria e satisfação, para combater o que? Egoísmo, relutância e o que? Ingratidão. São esses vírus que entram. Se você fosse lá no médico, se fosse o seu coração aqui físico, ele ia falar assim, ó, muda a alimentação, caminhada e durma bem. Olha que interessante aqui. Combata a ingratidão com satisfação. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Você sabe, dias atrás a pastora Carmen estava falando aqui, esse negócio da insatisfação, tem umas coisas que é doença crônica. Você já viu gente que vive a vida reclamando? É crônico. Ele ganha 1.000, ele reclama. Ele ganha 3, ele reclama. Ele ganha 7, ele reclama. Se ele ganhar 15, ele vai continuar murmurando. Por quê? Porque é uma doença crônica de reclamar. Nunca nada está bom para essa pessoa. É um insatisfeito inveterado, nunca está feliz. Se tiver num apartamento de 300 metros, ele vai ser uma pessoa insatisfeita. Se morar num apartamento de 40 metros quadrados, ele vai ser insatisfeito. Não está satisfeito no trabalho, não está satisfeito com o ambiente do trabalho, não está satisfeito com a casa, não está satisfeito com nada. E isso é um problema, porque isso chama-se doenças crônicas emocionais. Pastora Márcia, eu vou falar para você assistir. Ela pregou recentemente uma mensagem aqui chamada Transformação da Mente, né? E ela estava falando de vícios emocionais. E um dos vícios emocionais, ela falou isso, é gente crítica e murmurenta. Gente assim que, sabe, mais. Assim, a pessoa, ela sempre tem um mais. Você pode lavar, passar, cozinhar tudo. Aí no final ela vai olhar, mas você deixou isso aqui.
essa pessoa, ela nunca terá olhos na vida dela para nada do que fizeram para ela, para nada do que o pai fez, do que a mãe fez, do que o amigo fez, do que a igreja fez. Ela nunca terá, ela só terá olhos para aquilo que não fizeram, para aquilo que ela não tem, para aquilo que ela não conquista, para aquilo que ela não faz. É só olhos para aquilo que não, mas para aquilo que existe, ela não tem. E aí nós precisamos combater isso. Por quê, pastor? Por quê? Porque nós estamos falando de uma vida mais que abençoada. E na vida mais que abençoada, eu olho para aquilo que eu tenho e não aquilo que eu não tenho. Porque quando eu fico olhando somente para aquilo que eu não tenho, é complicado. E como que a gente faz isso? Fugindo dos pensamentos destrutivos. Como que eu fujo dos pensamentos destrutivos? Irmão, não tem uma pessoa na minha sala que eu entre para me fazer atendimento pastoral, que eu não peço para a pessoa fazer uma relação de 50 motivos de gratidão da vida dela. Porque automaticamente eu já vou começar a mudar o olhar dela. Mas não é só escrever. Eu obrigo ela a escrever e diante do espelho falar. Você vai diante do espelho, você vai 3 vezes por semana ler isso. Eu agradeço, Senhor, pela minha saúde, eu agradeço pelo meu corpo, eu agradeço pelos meus filhos, porque eles não são drogados, eu agradeço pela vida do meu marido, porque é sapo, continua sapo, mas ele é um sapo legal, não virou príncipe, eu esperava, sei lá. Agradeço pela minha igreja, agradeço pela minha casa, agradeço porque eu posso pagar meu aluguel, eu agradeço pelos meus amigos, eu agradeço pelo teu sustento, eu agradeço. Se nós não desenvolvermos se nós não combatermos esses pensamentos relutantes, você vai concordar comigo, sempre alguém é culpado da minha infelicidade. Ou é a empresa, ou é o patrão, ou é a igreja, ou é o pastor Silas, ou é a minha mulher, ou é o meu filho, eu não sei. Alguém sempre é culpado daquilo que está acontecendo comigo. Então fuja. Olha, a Bíblia diz, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Olha aqui, irmão. Proteja o seu coração disso. Porque quanto mais você fala, mais você declara, mais isso entra no seu coração. E a boca fala do que o coração está cheio, começa a mudar a alimentação. Começa a mudar aquilo que entra para dentro. Você é reflexo daquilo que você se alimenta. Você encontra uma pessoa que só murmura, só reclama, nunca nada tá bom, a vida é uma chatice. Ó céus, ó vida, ó dia. Lembra do leão e da hiena? Não tem uma galera aqui que é mais... Lembra do Hart? Como que era o nome do bichinho? Lipe e Hart. Era o leão e a hiena. Como que era a vida da hiena? Ó céu, ó dia, ó vida. Você é reflexo da sua alimentação. Você só se alimenta de murmuração, você só alimenta de reclamação, você só se alimenta de lamentação. E o que é que a palavra de Deus diz? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que constrói, tudo que edifica, tudo que traz cura, tudo que traz alegria, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Recuse-se a aceitar em sua mente um único pensamento sobre a sua vida. Outra coisa, nesse último aqui, dessa transformação, sabe o que a pastora Carmen falou? Ela falou assim, liberte-se de mágoa e amargura, livrem-se de toda amargura. Porque se há uma coisa que faz a minha mente ficar cativo nessa síndrome da retroalimentação é amargura. Coração amargurado. É complicado isso. E isso é uma cilada que todos nós podemos cair. Eu já caí com o coração amargurado. Cara, vou dizer uma coisa para você. E o problema do coração amargurado, sabe o que é? É que você vai amargurando o seu coração por causa de uma pessoa e por causa de uma situação, e todo o resto dos seus amigos entra no balaio.
sujeito chegou e falou assim, estou amargurado, estou abandonando a igreja. Eu falei, o que foi? Fulano me feriu. Eu falei, e o que eu tenho com isso? Eu estou pagando por algo que eu não fiz? Por quê? Porque você está me privando da sua presença, da sua amizade, do seu companheirismo, da sua caminhada, você está me privando disso. Eu falei, outra coisa, e não é só eu. E fulano, e Beltrano, e Cicrano, e Beltrano, ele parou assim, eu falei assim, viu? Você já parou para pensar o tanto de coisa que você está destruindo por causa de um? Mas eu falei assim, isso aí é por causa do seu coração amargurado. Se você não encontrar a cura disso, não vai ter jeito, você vai, porque gente, é assim, não adianta. Imagine eu, um pai dentro da minha casa com o coração amargurado, o que vai acontecer com os meus filhos? O que vai acontecer com a minha esposa? O que é que vai acontecer com aquele ambiente? O que é que as pessoas que vão chegar na minha casa vão ver? Esses meninos aqui da igreja frequentam a minha casa quase que toda semana. Eles sabem como que é, chega lá, eu estou sem camisa lá no sofá, e a minha falou, vai lá, coloca a camisa. Eu falei, senhor, não, essa molecada vê um monte de gente pelada na praia, não pode ver um pastor que tem umas banhas aí? Sem camisa, aí depois eu vou lá, ponho a camisa e tal, mas eles vê lá, a gente brinca, a gente conversa, a gente fala, a gente grita, é isso aí, irmão, liberte-se da mágoa e da amargura, e tenha sempre uma mentalidade de abundância, né? Você sabe que uma das coisas para você buscar essa transformação que a pastora Carmen falou, e aqui eu fiz um encaixe aqui que eu achei fantástico, porque eu tinha que aplicar esse versículo aqui, combata a ingratidão com a satisfação. É que a ingratidão, ela está muito ligada a essas coisas que a pastora Carmen falou. Que coisa, pastor? Com isso aqui, peraí, tá aqui, pensamentos destrutivos, mágoas e amargura, e a pessoa não tem mentalidade de abundância. Outra coisa, geralmente a pessoa também, ela procura a solidão. Gente que está com um coração ruim, ela procura a solidão. Ela fala assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Você sabe que ela falou um negócio muito interessante, que é o seguinte, a solitude é uma bênção. A solitude, a solidão é uma prisão. Solitude é aquele momento que você fala assim, eu quero um tempo aqui para mim. Um tempo aqui para mim ficar de boa, sem preocupar com nada. Já viu aquelas mães que falam assim, eu queria um dia sem filho em casa, sem nada, sem marido, para mim ficar aqui só sentada nesse sofá, com a caixa de chocolate, colocar um filme preferido meu assim, e não ter preocupado com a cozinha, com isso, com aquilo. Já viu? Isso aí é solitude. É solitude. Agora, uma pessoa que fica isolada completamente, a solidão, ela é prejudicial. Então, aqui nós estamos falando sobre isso aqui, O que é? Combata a ingratidão com satisfação. Seja mais grato pelo seu salário. Seja mais grato pela sua vida. Seja mais grato porque não tem faltado mesmo em pandemia. Seja mais grato pela sua roupa. Seja mais grato pelo seu alimento. Seja mais grato pelos seus amigos. Deixa de ficar ansioso, para com a ansiedade. Pastor, e se esse negócio ficar travado mais 6 meses, a sua ansiedade vai resolver alguma coisa? Não, você vai ter que cuidar da sua mente, do seu coração. Sabe, irmãos, tem uma coisa muito interessante. A Bíblia não fala que quem tem Jesus tem tudo? Não permita que nenhum sentimento de escassez e ingratidão encontre morada no seu coração. Seja grato. Seja grato. A coisa não está do jeito que esperava, mas está do jeito que Deus quer. Não está andando no ritmo que você imaginava, mas está no ritmo que Deus quer. Está andando. Né? Não deixa isso encontrar morada no seu coração. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus só é desfrutada por aqueles que se sentem filhos e se empenham em viver segundo os padrões de Cristo. Agora, se eu tenho sentimento de orfandade sempre é o sentimento destrutivo.
Porque não teve pai, não teve mãe, não teve família, não teve nada. Eu vou ter que fazer tudo para me superar sozinho. Eu passo por cima de todo mundo, não quero saber. Se fez, não fez mais que obrigação. Isso é sentimento de orfandade. Mas quem sabe que é filho, sabe que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela só é desfrutada para aqueles que se sentem filhos. E para mim concluir, eu quero que você faça uma coisa, irmão, acredite. Deus deseja, ardentemente nos abençoar, para que nós possamos ser agentes de bênção na vida dos outros. Quando nós mantemos o nosso coração protegido, nós estamos seguros da nossa natureza humana pecaminosa e preparados para os reservatórios de Deus. E como reservatórios, a nossa missão passa a ser um doador. Doar com alegria, doar com satisfação, entregar o meu dízimo na igreja, sabendo que minha vida depende de Deus, a minha oferta, socorrer o necessitado, ajudador com pura satisfação de ajudar, abençoar. Por quê? Porque fazer isso, nós estamos imitando o nosso Pai Celestial, a quem nós amamos e honramos. Amém? Você que está em casa nesse momento, nós vamos orar, e você que está aqui, eu quero que você fique em pé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já passou por alguma situação e que viveu um dos 3 pontos que eu comentei aqui? Segunda coisa, eu vou falar para você o seguinte: ore para que nunca ninguém tire de nós a alegria e satisfação de pertencermos a Jesus e de revelarmos Cristo através das atitudes de generosidade. Eu acho que é um bom momento para fazer um check-up no seu coração, para que você alcance o quê? Alcance o quê? Imunidade sobrenatural. Todo mundo aí não está procurando imunidade? Você precisa de imunidade. Mas essa imunidade nós vamos encontrar o quê? Cuidando do nosso coração. Generosidade, alegria, satisfação. Entender que eu sou filho de Deus, não é a minha capacidade, não é meu esforço, não é meu dinheiro, não, é Deus que está cuidando de mim. Quantos homens milionários nessa pandemia morreram? Eu não tenho os números, quantas pessoas já morreram nessa pandemia? Mais de 300 mil? Não sei se tem alguém que tem número aí para me falar. Você sabe o que é você enterrar uma cidade do tamanho de Indaiatuba? Ela desaparecer. É muita gente. E você acha que foi você que se segurou? Ah, você sabe, né, pastor? Tem muita gente aí se contaminando, mas eu não tiro minha máscara por nada. Você acha, é? Você acha que é a máscara? Temos que usar máscara sim, temos que fazer a nossa parte, mas é Deus. 277 mil pessoas, empresários, homens aí, gente da nata, gente inteligente, mas não é. Quem cuida de nós é Deus. Fala comigo: generosidade, alegria, satisfação. Sabe como que a gente vence isso, irmão? A gente vence o egoísmo, a gente vence a relutância e a gente vence a murmuração e a reclamação. A gente vence isso se doando, acreditando, contribuindo, confiando e olhando que nós somos filhos de Deus e olhando aquilo que nós temos e não aquilo que nós não temos. Vamos orar? Pai querido e amado, nós estamos diante de um tempo em que nós somos levados pelas notícias, pelo mundo, a nos comportarmos de forma muito segura, muito assim, Senhor, preventiva, muito precavida. E às vezes o nosso coração vai sendo levado a não olhar em volta, a não olhar as pessoas que estão com necessidades extremas. Pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão isoladas, pessoas que estão em momentos de depressão, sofrimento.
nos ajuda a sermos mais generosos, porque é o Senhor que não tem deixado de faltar na nossa casa. Nos ajuda a confiar mais no Senhor, porque nós somos filhos amados de Deus. Nós não somos pessoas desgarradas nesse mundo, que estamos sobre a nossa própria vontade e sobre a circunstância daquilo que acontece nessa sociedade. Nós estamos debaixo do cuidado de um Pai amoroso, celestial, e Ele é poderoso. Ele é poderoso para suprir, Ele é poderoso para guardar, Ele é poderoso para cuidar, Ele é poderoso para prover, Ele é poderoso para nos sustentar. Amém. Nos dá um coração generoso, nos dá um coração alegre, nos dá um coração satisfeito, nos dá um coração inclinado a olhar tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, da roupa, o alimento, o ar que respiramos, a proteção total. Senhor, venha nos blindar, Senhor, de notícias, de pessoas, de situações que venham nos levar para baixo e de repente tentar colocar a nossa confiança naquilo que nós fazemos, porque nós não somos aquilo que fazemos, nós não somos a nossa profissão, nós somos filhos amados de Deus. É isso que nós cremos, é isso que acreditamos, e é assim que nós caminhamos e queremos continuar caminhando, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.